é uma coisa que a gente observa e que eu venho nas minhas observações até políticas e tal, comentando e tal, é que basicamente o que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa ação individual, nosso trabalho cotidiano, fazer o melhor, se precaver quando temos, né? Cuidar da nossa vida, da nossa saúde, daqueles que nos são caros. Se a vida faculta a nós a possibilidade de trabalharmos mais, influenciarmos o meio que a gente vive, várias pessoas, então vamos fazer isso com responsabilidade, né? Mas assim, sempre procurando se preservar, especialmente nesse tempo. Acho que o corona traz muito esse aprendizado pra gente, a necessidade da gente equilibrar, né? Então, assim, é muito bom quando a gente consegue ver as situações, emitir juízos, mas ao mesmo tempo se preservar. E isso não é só para a questão política, não. É para pro nosso dia a dia, justamente, né? Que a gente vem trabalhando para agregar mais a nossa vida e as dos outros, mas a gente também precisa se cuidar, né? E o mental é um grande cuidado que a gente tem que ter, senão o adoecimento é muito rápido nessas horas, né? Aí até eu queria mostrar para vocês assim um outro livro que a gente tem nessa parte até dessa história toda de que é quase um romance presidencial, né? É, uma coisa que me lembrou muito dessa época foi isso aqui. É outro livro muito bacana que eu recomendo muito, né? Para todos os gostos e idades, enfim, até um best-seller. O Homem que Amava os Cachorros, né? É muito interessante esse momento. E, curiosamente, fala justamente né, aquela situação política russa na época, né? E da assunção de várias, enfim, políticas, subidas e descidas, né? E a traição no caso de Stalin Trotsky e o seu assassinato, né? Então é muito interessante. E assim, tô dizendo isso para dizer que não é privilégio de um lado ou de outro, de qualquer situação por entre a história, ter episódios de traições, desditas, entre sai e questões todas, né? Jogo de acusação, e fulano fez isso, ciclano pegou meu cachorro. Não tem. É sempre pela história isso existe, né? Agora, o que também não muda? A nossa necessidade de seguir em frente, né? E a humanidade é muito resiliente. Nós agora temos condição, inteligência e capacidade de ser muito melhor ainda que os outros capítulos da história, né? Pra gente poder agregar mais a nossa vida e seguir em frente com qualidade. Então, esse é o nosso processo e esse é o nosso dever nesses tempos de crise. Inclusive espiritualmente falando, né? A gente tem muito que seguir com qualidade, não só com quantidade. Então, esse é o ponto que eu queria passar, né? E nesse sentido ainda, a gente tem um pouco de responsabilidade com a gente mesmo e parar de delegar para os outros as coisas. Quantas vezes a gente não fica nervoso pensando que o outro é a fonte da nossa felicidade ou infelicidade? O fato é que não. A gente consegue seguir de qualquer jeito, né? Então, quando eu li essa passagem de Scrooge, não sei se vocês entenderam o significado para esse momento, é justamente isso, a hora que ele fala pro espírito, né? É o espírito de Natal, aquele ali, né? Ele é visitado por 3 espíritos. Aí ele fala, você que falou pra fechar a padaria no domingo? Ele falou, eu não fiz nada disso, cara. Foi gente que usou meu nome e falou. Então, assim, como às vezes as coisas são mais sutis, né? Então, o que a gente consegue saber? Qual é o nosso empoderamento nesse sentido para resolver as coisas? Temos limites, né? Agora, o que a gente faz com esses limites? Bom, a gente trabalha com eles, né? Se eu quero acrescentar mais pro meu mundo, estou indignado com a situação e a coisa não pode continuar assim, vamos trabalhar com a coisa do jeito certo, né? E o jeito certo, com certeza, bom, isso é minha opinião, né? Não envolve quebradeira, não envolve xingamento, não envolve tornar a situação psicologicamente mais difícil para você mesmo e para as pessoas ao redor, né? Que vida que a gente está construindo assim? Nenhuma, né? Tá só destruindo, né? E nem sempre nessa hora é necessário isso. A gente pode se posicionar, fazer as coisas, fazer sugestões, inclusive positivas, sem precisar disso, né? Então é um momento sensível, né? E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acha que às vezes um comentário indignado, um xingamento, um esbravejo, tá? Sou eu, tudo bem, é você, seu direito, depois te assiste, pode expor do jeito que você me achar melhor. Mas isso vai trazer um desgaste para você e para todo mundo ao redor. Então, assim, às vezes trazer essa sensação de consciência muda muita coisa, né? Inclusive no nosso cotidiano, isolamento e tudo mais, né? Então, o ponto de reflexão era esse. E aí, pra terminar, né? Eu queria só comentar com vocês pra gente, das próximas semanas, né?
desse nossa caminhada aqui, do nosso programa, eu venho fazendo vários planejamentos aqui, né? Então, aí eu vou até colocar depois e tal, vai ser bem bacana que a gente vai alterar um pouquinho o formato, vai ser ao vivo ainda, mas aí a gente vai trabalhar uma série de pontos. Bom, deixa eu só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só de semanas que a gente já tem de algum planejamento prévio de conteúdo diário, né? Já são 11 semanas, então acho que a gente tem um tempinho aí para trabalhar, né? E a gente vai fazer divulgação prévia, né, a partir de segunda dos temas, e aí quem interessar, quem quiser participar e tal, vai ser muito bom, né? Lembrando sempre que, assim, a gente também trabalha muito com contribuições, né? Então, se vocês tiverem algum tema, alguma sugestão ali no meio do caminho e quiserem conversar, agregar, enfim, a gente está fazendo live inclusive para isso, né? É um processo que exige um pouco, mas eu acho que é um gasto legal para a gente se fazer presente, né? E participante ativo, enfim. Aí nosso convite é que todos aí participem, sempre estejam conosco aí, sempre que quiserem, né? E também nós temos nosso canal no YouTube, agora que a gente está registrando desde quarta-feira todas as lives, com alguma edição, alguma questão, né? Mas a gente tá fazendo já para poder justamente aproximar mais de quem não tem condição de estar 6 em ponto, né? Ou quase em ponto, né? Que ainda estou no desafio, esse é meu desafio interno, ser absolutamente pontual. Mas a gente chega lá, né? Bom, obrigado então a todos pela presença aí. Lembrando que sempre a gente tem esse compromisso, né, com a gente, com o resto de ser um centro, né, um centro positivo, de agregar, de trazer opiniões boas e de construir alguma coisa. Então, vamos focar nisso aí nesse final de semana. Parabéns, Alene, de novo, né? Muito feliz aniversário, que Deus te abençoe e que seja uma vida muito feliz aí, apesar do isolamento, né? Com certeza tem bolo, então já tá ótimo, né? Então, os bolos do aniversário da Helena são fantásticos, né? Recomendo. Então, um abraço e um beijo para vocês, muito obrigado e bom final de semana. Valeu!